Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dos Líderes de Sucesso, né? Como você sabe, toda sexta-feira a gente traz um líder, uma liderança, um empresário, uma empresária, uma autoridade, um influenciador, uma personalidade, né? Alguém que está ajudando o nosso estado, né? Que está contribuindo com o desenvolvimento da nossa região, né? Enfim, ajudando no dia a dia do consumidor gaúcho também. E antes de abrir as câmeras aí a mostrar para vocês essa convidada que vai trazer uma história riquíssima e com muito conteúdo, né, de valor, eu preciso falar da Fórmula Digital, né? Esse ano a gente está fazendo 11 anos de atividade. A Fórmula Digital está no centro de Porto Alegre, na Rua Uruguai, e aqui é realmente o nosso laboratório, né? Onde a gente faz muitas produções, marketing digital, tráfego pago, design gráfico, né? Tudo que uma empresa precisa pode contar com a Fórmula Digital. A gente está aqui para ajudar vocês a lucrarem mais, né? Terem mais resultado com o seu trabalho, tá? E abrindo aqui para essa querida a Priscila Castanha. E a Priscila é contadora, empresária, especialista em controladoria e mentora de profissionais da área contábil e de tecnologia. Com mais de 15 anos de experiência e mais de 500 escritórios contábeis atendidos, ela atende como poucos os desafios da área e desenvolveu, inclusive, um projeto inovador para transformar a gestão contábil com metodologias ágeis, né? Então é isso, já se inscreveu aí no nosso canal, ative o sininho, comente, enfim, reaja, né? Que a gente continua aí entregando para vocês conteúdo de muito valor, ajudando sua empresa a se desenvolver. Priscila, seja muito bem-vinda aos estúdios da Fórmula Digital e ao programa Líderes de Sucesso. Muito obrigada, Maurício. É um prazer estar aqui. Muito obrigado você aí, a Quality, que é uma grande parceira da Fórmula Digital, né? A gente já tinha combinado, né, enfim, de você vir aos estúdios aí. Foi difícil, a tua agenda é meio complicada, né, tu não para exatamente aqui no Sul, né? Não. E agora a gente está muito feliz que você está aqui oportunizando, né, um grande programa. Antes da gente falar do teu sucesso, né, o sucesso não é algo linear, né, a gente nasceu já com sucesso e não é assim que funcionam as coisas, né, a gente sabe que tem altos e baixos, né, e a gente quer saber, na verdade, para começar esse programa, quem é a Priscila Castanha? Como é que tudo começou? Tu já sonhava em entrar para esse movimento contábil, de tecnologia? Então, a Priscila, então, foi uma garota muito entusiasmada pela matemática, também muito ligada à área comercial. Já desde pequena tinha um encanto por estar nessa parte de gestão, querendo entender um pouco melhor sobre negócios e vendas. E eu conto um pouco até sobre isso no livro que eu vou ser coautora, Caminhos do Sucesso. Olha aí. E nesse livro eu conto um pouquinho dessa história, como que tudo começou e a minha trajetória até agora. Então, eu vou contar só um pedacinho para vocês entenderem um pouco melhor. A minha tia me estimulou, quando eu era muito criança, a vender guardanapos. Eu fui lá, fiz um negócio, né? Vendi todos os guardanapos que ela me pediu, pelo um preço muito baixo, né? Aí cheguei em casa, fui contar para minha tia como que eu tinha vendido tudo. Ela pegou, me acolheu e me inspirou a entender o valor do nosso serviço, do nosso produto. E ela não em nenhum momento me julgou, só me explicou que ela tinha trabalhado muito naqueles guardanapos e a gente não pode diminuir o valor. Então, não se trata da quantidade, sim do valor agregado. Viu só, pessoal? Enquanto uns choram, outros vendem guardanapo, né? É verdade, é verdade. Bom, nesse aprendizado teu, com a venda de guardanapos, com a tua tia, tu acha que foi ali, então, que começou a tua história de sucesso nessa área empreendedora? Hoje, olhando para a minha história, eu vejo que lá começou o meu empreendedorismo, porque a partir dali eu passei a vender coisas dentro da escola, depois fui fazer faculdade, eu comecei a comercializar coisas dentro da Kombi, que eu ia de Kombi para a faculdade, e comecei a trabalhar, entrei numa empresa que era um cliente nosso, e ainda é até hoje, o senhor Antônio Kerkov, nosso cliente, muito querido, trabalhei na empresa dele. E acabei entrando para trabalhar na minha empresa atualmente como funcionária, né? Fiz essa transição da empresa do senhor Antônio para
para a SCI, né? E nessa empresa, acabei comprando a empresa, né? Uau! Então, foi assim, uma trajetória sempre em busca do empreendedorismo, querendo algo a mais. Então, eu tinha esse entusiasmo e continuo tendo. A partir disso, foi me vinculando a outras atividades, outros negócios, e hoje eu me sinto realmente uma empresária e uma entusiasta pelo empreendedorismo. Perfeito. São 15 anos de atividade, né? 15 anos. E nesses 15 anos aí, quais foram os principais momentos, né, altos e baixos aí que tu considera importante trazer para o nosso público, né? Então, quando nós compramos a empresa, porque meu esposo era sócio na época do meu chefe, a empresa estava passando por um momento bem delicado, né? Como empresa, assim, nós sabemos que no Brasil é bem desafiador essa parte de gestão, conhecimento na área tributária. Então, naquele momento ali, surgiu a oportunidade de eu virar sócia e adquirir uma parte da empresa. Eu peguei tudo que eu tinha, investi nessa empresa, acabei adquirindo um percentual e entrando na sociedade. Então, aquele momento ali de unir a equipe, de fazer eles ficarem enganjados, porque a gente passou por momentos difíceis financeiros na empresa, eu vejo que foi um marco nessa minha trajetória do empreendedorismo. Consegui manter uma equipe engajada mesmo diante de dificuldades. Perfeito, né? Mas eu como marketing, eu como vendedor, enfim, eu pude notar que ao longo dos anos, assim, o setor de contabilidade, ele não é um setor muito inovador, né? Que geralmente o contador ele fica mais atrás da mesa, atrás dos números, né? Sim. Eu entendi que isso era uma dor do mercado. Mas tu vem com uma outra proposta nesse mercado, né? Tu vem com muita inovação. Com certeza. A área contábil, ela quebrou muitos paradigmas nos últimos anos. Eu acompanho muitos eventos de contabilidade há bastante tempo e a gente foi vendo aí uma crescente nessa questão de gestão, de desenvolvimento humano, que faz com que afete diretamente a performance das empresas de contabilidade, mas ainda é um grande paradigma essa questão de desenvolvimento humano, que é o que reflete aí as principais dores dentro dos escritórios de contabilidade. Perfeito. Algo que me chamou a atenção agora, que tu falou com um brilho nos olhos tão forte das equipes, né? Algo me diz aí que tu é apaixonada por pessoas, né? Além de processos também, né? E eu vi no teu olhar a questão do engajamento das equipes, né? Fazerem eles terem um propósito. Eu li um livro que se chama As 16 Leis do Sucesso, né? E esse livro aí, a primeira lei é justamente da mente mestra, né? Que diz que o sucesso mesmo é quando a gente engaja as equipes, né? Faz todo mundo ter um propósito, todo mundo tá motivado, né? Todo mundo uma cabeça junta, usando suas forças, né? Para fomentar aí um grande projeto. Então, o que representa para ti estar à frente e montar grandes equipes? É esse realmente um talento que tu tem? Essa é a tua paixão, tá com pessoas? Na realidade, é o meu propósito de vida. Desenvolver profissionais da área contábil, porque eu junto duas áreas que eu amo muito, que é o desenvolvimento humano e o desenvolvimento do profissional com a contabilidade, que é uma área que eu segui tecnicamente, né? Então, hoje eu poder juntar esses dois mundos, porque são duas áreas totalmente diferentes, além de outras ferramentas paralelas, como a parte de processos, metodologias ágeis, faz com que eu perceba que nós podemos mudar uma cultura dentro de um determinado segmento, que é as empresas de contabilidade. Não se fala muito sobre o autoconhecimento dentro das empresas, sobre desenvolvimento humano, e eu vejo que isso muitas vezes fica até bem longe das empresas de contabilidade ainda. E nós, a partir do momento que nós temos essas ferramentas, a gente consegue quebrar muitas dores e muitas dificuldades que os contadores têm. Como, por exemplo, nós vemos muitos profissionais nessa área com ansiedade, devido à quantidade de obrigações acessórias que tem, os prazos curtos, a mudança da legislação. Então, eu
poder levar para dentro dessas empresas de contabilidade o desenvolvimento humano, a percepção das suas emoções, né? Eu gosto muito do conceito do Daniel Goleman, que fala sobre essa questão da inteligência emocional, né? De se perceber, mas também como administrar isso, né? E eu vejo que esse tema ainda é muito novo dentro das empresas de contabilidade, apesar que os últimos congressos aí têm trazido assuntos nessa área, mas eu vejo que temos muita coisa ainda a ser trabalhada dentro das empresas. Uau, né? Ter uma líder que se preocupa com pessoas, né? Não é da boca para fora, né? Tu fala com uma paixão mesmo, né? Sim. Isso é muito importante, até porque o maior tempo das pessoas hoje não é com a família, né? É dentro de um ambiente de trabalho, né? Sim, mas nem sempre foi assim, né? Hoje, eu me olhando assim, eu vejo a minha trajetória e eu consigo me perceber como que eu era como líder, né? E nós temos essa questão muito do perfil comportamental, né? O William Marston, ele fala dos 4 perfis: o analítico, o dominante, o influente e agora o analítico, né? Então, a gente tem esses perfis, e esses perfis não são conhecidos, né? E todos eles têm pontos fortes e pontos de melhoria. Então, quando a gente vai olhar os nossos profissionais da área contábil, nós temos muitos profissionais analíticos. E o que é o perfil analítico? Que é o meu perfil? É um perfil mais firme, um perfil mais rígido. E se eu não conhecer os meus pontos de melhoria, não querer tratar esses pontos de melhoria dentro do ambiente profissional, e muitas vezes também dentro do meu ambiente familiar, isso acaba afetando a nossa questão das nossas emoções, em administrar essas emoções. Perfeito. A gente está aqui há 10 minutos que começou o programa e tanto insight, tanto aprendizado aqui. Só agradecer, né? Por você ter aceitado participar do programa. Bom, eu tenho outra pergunta, essa eu vou ter que recorrer aqui ao meu roteiro, porque como ela tem muitas qualificações, eu não vou conseguir citar todas aqui, né? Mas além de contadora, né, especialista em planejamento tributário, gestão financeira, empresária, tem escritório, enfim, N coisas, né? Queria que tu trouxesse para nós aí os principais erros que os escritórios cometem aí na sua jornada. Bom, eu tenho o Marcos Lemonis, né, um investidor americano. Eu assistia muito um programa dele na History que falava sobre processos, pessoas e produtos. Ele entrava dentro de empresas que estavam sendo quebradas, inclusive foi bem no momento que eu comprei uma parte da empresa, e eu resolvi adaptar processos, pessoas e serviços, pensando nas empresas de contabilidade. Então, eu vejo que nós temos que trabalhar esses 3 pontos, né? A questão de pessoas seria o primeiro ponto. Dentro das empresas, todo o processo da operação contábil é movido por pessoas. Então, as principais dificuldades que eu vejo hoje é atrelado a isso. É o gestor, o contador, olhar para o ser humano, entender que ele tem emoções, entender que quando ele entra dentro da empresa, os problemas não ficam para fora da porta, e sim dentro da empresa dele, Perfeito. Junto com aquele profissional. Perfeito. Bom, diante dessa história, né, enfim, que a gente vê a tua força como uma mulher muito visionária também, né? E tu pôde notar, então, essas dores dos escritórios de contabilidade, né? E notando essas dores, essa questão na gestão, tu veio e trouxe uma inovação, né? Então, eu estou escrevendo um livro, a minha ideia é lançar ele em 2025 ainda, sobre um método juntando essa parte de desenvolvimento humano, processos, metodologias ágeis, que é muito ligado à parte de tecnologia, né, como, por exemplo, o Scrum, o Kanban, mas trazer isso para dentro das empresas de contabilidade, porque são temas que eu vejo que ainda podem ser explorados e agregar muita produtividade para os escritórios de contabilidade. Hoje são buscadas muitas ferramentas via tecnologia, mas não ferramentas como o desenvolvimento humano, como a parte do olhar, de como que está funcionando aquele processo em relação às pessoas e como pode ser administrado através de metodologias ágeis. Perfeito, né? Para ti, como é que a tecnologia tem impactado a área contábil? De que formas aí você costuma ajudar essas empresas aí com as inovações da Quality? Então, é desafiador hoje, né, ter um sistema contábil e qualificar os profissionais em relação a esse produto.
Várias mudanças ocorrem na legislação, as empresas de software como um todo precisam correr e se adaptar, porque muitas vezes não tem essas informações em tempo preventivo, vamos dizer assim, e nós temos que correr contra o tempo, eu com um olhar de tecnologia, né? E o outro lado lá, o contador, ao mesmo tempo também tem uma preocupação com um prazo muito curto para se adequar a conhecer a tecnologia e conhecer a legislação, entender como funciona e implementar isso dentro do sistema, que muitas vezes a rotina acaba sendo complexa, ou às vezes nem é tão complexa, mas que demanda um processo, um conhecimento da jornada daquela rotina dentro do sistema. Perfeito aí. Lembrando que a Priscila já atendeu mais de 500 escritórios contábeis, né? E dentro essa grande carteira de clientes, né, de todas as experiências aí, quais as principais dores que eles têm hoje? Na minha percepção, o que eles precisam hoje desenvolver é uma jornada do cliente, que hoje vem se falando muito em eventos aí sobre o cliente de sucesso, né? Sucesso do cliente, mas, além disso, também pensar na jornada da empresa nova dentro do sistema. Ontem eu estava refletindo muito sobre isso, porque eu estava escrevendo um artigo, e eu vejo que existem pontos que, independente do software, são importantes serem revisados. Não é simplesmente trocou um cliente de um contador para o outro, eu vou lá, cadastro e está tudo pronto. Existem muitas regras na legislação, muitas regras do sistema, do governo, que exigem uma configuração específica dentro do software. Então, além da questão de ter ali uma transição dentro do escritório, como que tem que entrar esse cliente dentro de cada setor, também teria que ser verificado como que ele vai entrar dentro do produto contábil. Entendi. Uma mudança, uma lei pode ter que modificar todo o sistema, né? Todo o sistema de todas as empresas. Então, se um contador tem lá uma carteira de 300 clientes, eu não vou conseguir entrar lá e só clicar no botão, não. De repente, eu vou ter que entrar empresa por empresa e configurar toda a parametrização daquela empresa para atender a legislação. E tu podia falar para nós um pouco mais desse software? Claro, eu represento a SCI, uma das maiores empresas de sistema de contabilidade e a melhor voltada para a tecnologia e integração totalmente automática, né? O nosso produto é fantástico. Um cliente que busca automação, tecnologia, contabilidade digital 24 horas, com o nosso sistema. É a nossa empresa que consegue entregar isso tudo para o cliente. E é fácil? Não, não é fácil. Existem diversos desafios para colocar todas essas ferramentas para funcionar. Existe uma necessidade do cliente entender o seu cliente e como levar essa tecnologia até ele, porque a contabilidade, apesar da gente falar ainda sobre o tema de contabilidade digital, dentro dos escritórios, nós ainda estamos desmistificando esse assunto, mas dentro do cliente do escritório, mais ainda. Então, o contador ele tem que, muitas vezes, renovar a sua percepção sobre como ele vai levar aquela tecnologia para o cliente, trazendo uma abordagem mais comercial. E vocês dão um treinamento para os clientes, né? Existe uma forma aí de educar quem vai ter acesso ao software. E outra pergunta que eu tenho é, se eu sou um consumidor, se eu sou um parceiro de vocês aí, e quiser dar um feedback ou sugerir alguma melhoria, eu posso? Claro. Em relação à questão de serviço, sim, nós prestamos consultoria para os nossos clientes, assim, como um todo, em relação a eles levarem essas tecnologias para o cliente deles. E qual que era a segunda pergunta? É se eu posso sugerir, dar feedback sobre a ferramenta, querer poder ajudar essa ferramenta a melhorar ainda mais, né? Pode. A SCI, a empresa que nós representamos, é uma empresa parceira do cliente. Então, ela está sempre disposta a ouvir. Então, nós temos aí as principais pessoas que movem a empresa, elas estão disponíveis para ouvir os clientes. Normalmente estão presentes em eventos, fazem encontros dentro da própria SCI para ouvir o cliente. Além da gente ter hoje o nosso portal disponível para o cliente, onde ele vai lá, faz a sua sugestão, e a SCI sempre acaba analisando de alguma forma. É lógico que a nossa empresa, por ser a maior empresa de software contábil nacional
ela recebe muitas informações de sugestões, né? Todo mundo tem aí algo a agregar, tem um ponto de vista, então acabam trazendo muitas inovações. Passa por uma peneira, vamos dizer assim, mas a SCCI, com muito comprometimento, tem isso como valor. Quando a gente vê que tem um profissional no mercado que está sendo disruptivo, está inovando e está ajudando realmente os diversos setores, né? E aqui, no caso, a Priscila Castanha ajuda muito esse setor contábil, né? E ela, com muita inovação, conseguiu criar tecnologia, né, para os escritórios contábeis. A gente resolveu trazer a Priscila aqui para contar suas histórias, né? E trazer para nós aí muito ensinamento, né? Então, a gente está muito feliz aqui que tu aceitou o convite. Eu já tinha falado, vou falar de novo. A agenda da Priscila é muito desafiadora, né? Porque eu acho que faz uns 3, 4 meses que a gente está tentando essa entrevista aqui e deu certo agora, né? Então, muito bem-vinda, muito feliz aqui. Gostei muito do primeiro bloco de gravação e espero aí que tu esteja também gostando aí dos nossos estúdios, tá? Obrigada. Priscila, tu mencionaste aí num post, né, no Instagram, Sim. Uma relação entre empreendedorismo e maternidade, né? Que é uma jornada de coragem, desafios e recompensas que mudam a forma de ver o mundo, né? Sim. E para ti, o que é? Qual é a relação da maternidade de empreender? Qual é a tua visão sobre isso? Então, a palavra que me vem à mente é resiliência. Resiliência diante dos desafios, diante das adversidades que ocorrem. E isso é algo que eu vejo assim todos os dias. Dentro das empresas, nós temos muitas adversidades que ocorrem, temos que lidar com algumas vulnerabilidades e, para mim, é isso que faz com que linke tanto com a maternidade. Nossa, gente. Empreendedorismo e filho já ter uma empresa é algo bem descomunal, né? Sim. É uma barreira quase intransponível. Tu ter um sucesso empresarial. Abrir um CNPJ é fácil, ter um sucesso é outro. Mas ter filhos juntos, né? Que é algo tão sagrado, que a gente tem que ter uma dedicação máxima, né? Sim. Como é que tu conseguiu? Então, são 2, né? São 2. Uau. É um de 2 anos e um de 3. Qual o nome deles? É o Dominique e o Brian. E é um desafio, realmente, mas eu tento focar sempre em 2 pontos. Primeiro, eu não me abalo por julgamentos. Todos julgam, né? Se a gente está fazendo mais, está fazendo menos, poderia fazer melhor. E segundo ponto é tempo de qualidade. Né? O tempo de qualidade, eu faço o meu melhor dentro do tempo que eu tenho com eles. Então, eu tento não me crucificar por não poder fazer diferente. Essa é a minha realidade, eu me aceito como mãe da forma como eu sou, empresária, acadêmica, sempre estudando. Então, para eu conseguir administrar tudo isso, eu coloquei uma rotina. Né? E essa rotina sofre adversidades, assim como dentro de uma empresa, passa por momentos de vulnerabilidade, e é dessa forma que eu tento ver. E sempre lidando com a questão, né, que nem eu comentei, da parte do autoconhecimento, pensando na questão da administração das minhas emoções. Então, são ferramentas que me ajudam nesse desafio aí do empreendedorismo e da maternidade. Interessante que tu falou o julgamento, né? Todo mundo julga e a gente se julga também, né? Sim. E a gente não tem uma compaixão, muitas vezes, com a gente mesmo, né? Então, como o filho é algo tão sagrado, o certo seria eu também estar com meu filho o tempo todo, né? Dedicação máxima. Só que eu também tenho negócios, né? E trabalhar, né? E não ter tanto tempo com ele é também uma forma de cuidar dele, né? Então, a gente tem que, como tu falou, tem que ser bem organizado, né, distribuir bem o tempo, entender que não dá para cuidar bem de todos os setores, inclusive não é uma forma de ser egoísta, mas a gente tem que cuidar da gente também, né? Sim. E para te ter tanto sucesso assim, tu também cuida de ti, da tua espiritualidade, da parte intelectual, pessoal? Sim. E principalmente nos últimos anos, a partir do momento que eu conheci o desenvolvimento humano através do IAHD, inclusive sou muito grata pelo meu mentor aí, pelo Ronald, que me ajudou a enxergar essa questão do
do desenvolvimento humano, e me perceber as minhas emoções. Isso fez com que eu conseguisse lidar melhor. Agora, recentemente, também fiz um curso tô ainda fazendo com o Calé sobre a análise de comportamento, e um dos temas que ele traz na aula é justamente a questão da compaixão. Compaixão consigo, né, em primeiro lugar, né? Então, o autocuidado é importante para te poder cuidar do próximo. Se a gente pegar a questão do aeroporto, né, entra num avião, se dá qualquer turbulência, de precisar colocar máscara, nós somos o primeiro, né? Então, ter essa compaixão, esse autocuidado. Hoje, a minha prioridade é cuidar de mim, para mim poder cuidar bem dos meus filhos. Perfeito. Sensacional, viu, pessoal? Mais uma vez, a gente trazendo personalidades, autoridades aqui, empresários, para fomentar em nossos canais conteúdo de alto valor, né? Lembrando que esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais, né? Mas assim, tu falou agora da questão do desafio, né, de empreender sendo mãe, os julgamentos, né, enfim. Mas esse foi um momento, esses desafios, eles servem para nos ensinar, né? E qual o principal ensinamento que tu teve nesse momento teu com os baby, né? E empreender? Em algum momento também pensou em desistir? Sim. Sacudi a poeira e continuei. Pensar em desistir em vários momentos. Passou, não posso dizer que não passou. Passou sim. E todos os dias eu levanto e sacudo a poeira e continuo. Porque muitas adversidades acontecem. Em muitos momentos a gente se sente vulnerável e frágil. Mas eu entendo que isso faz parte do jogo. Em algum momento, sentir dúvidas. E assim, em relação à questão das crianças, tu tinha me perguntado sobre desafios que eu enfrento? Sim. Então, o maior desafio é administrar a questão da rotina mesmo, né? Em relação às adversidades que nem eu comentei que ocorrem, né? E acabo todo dia aprendendo algo novo em relação a isso. Jogo de cintura e principalmente algo que é fantástico, que eu vou estar abordando no meu livro, que é sobre a questão da gestão do tempo. Uau. Né? Como administrar essa questão, como priorizar, o que é urgente, o que é tendência de gerar um problema maior para mim, para minha família, para minha empresa. Agora a gente vai para um momento aqui que a gente vai focar muito na tua questão como líder, né, e desenvolvimento humano, né? E tu tá bem imersa, né, nesse momento teu de mentoria, desenvolvimento humano, coaching também, né? Sim. O que te levou a entrar nessas áreas, né? E como isso, de fato, impacta com os teus clientes? Então, alguns anos atrás, depois de ter comprado a empresa, nós passamos por um momento muito desafiador, que foi a comercialização do sistema contábil único. Esse sistema é um sistema altamente diferenciado, nós chamamos de um sistema premium. Então, a SC ela tem duas linhas de produto de software contábil, uma mais voltado para a parte operacional e o único aí voltado para a questão de gestão, né? E nesse momento que nós começamos a comercializar o sistema, eu vinha muito cética e muito racional, né? Muito do meu perfil analítico e do meu perfil dominante. Mas, como que eu cheguei nessa questão do autoconhecimento e questão do coach? Na realidade, eu me senti tão sobrecarregada, eu acabei passando por uma dedicação tão ampla dentro da empresa. Às vezes eu chegava às 6 da manhã, saía às 11 horas, chegava em casa e ainda abria o notebook. Então, eu percebi que eu não tinha aquele meu momento de autocuidado, que nós falamos que hoje eu priorizo. E que foi o que me alavancou quando eu comecei a me perceber. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, trabalhar a questão do autoconhecimento, eu sempre fui fã do Augusto Cury, e ele fala muito sobre as gestões das emoções, e ele vem fazendo aí uma abordagem com alguns contrapontos em relação ao Daniel Goleman, e falando justamente sobre essa questão do autoconhecimento, que para mim hoje é o ponto principal
que tem que ser trabalhado dentro das empresas, dentro das equipes, e eu percebo que dentro das empresas de contabilidade, que nem eu comentei no bloco anterior, ainda é um tema que não é muito aprofundado. E para mim fazer a gestão, eu preciso entender de pessoas. E para mim entender de pessoas, eu tenho que me conhecer. Para mim poder entender o próximo. Então, o teu conhecimento do próximo é o heteroconhecimento. E esse heteroconhecimento ainda não é tão disseminado, porque as pessoas muitas vezes não se percebem como líder. E eu comecei a entender isso lá em 2019. Passei por uma mudança e, com certeza, hoje, como eu era como líder e como eu tenho a percepção de hoje, eu vejo que eu realmente consegui chegar num momento de vida que eu entendo o que é ser um líder. É querer desenvolver pessoas. E para mim desenvolver pessoas, eu tenho que estar bem. Que nem como meus filhos. Tu me lembra muito uma história, não sei se eu vou lembrar exatamente dela, né? Parece que uma mãe leva um filho para falar com um monge, né? Alguma coisa assim. Sim. E aí a mãe fala, olha, monge, o meu filho não só tá comendo doce e tal. E aí o monge fala, volta daqui uma semana. Aí depois de uma semana a mãe foi lá com o filho. Então, monge, meu filho tá comendo muito doce, eu queria que ele parasse. Aí o monge falou assim, então, criança, para de comer doce. Aí a mãe falou, nossa, era só isso, porque não falou semana passada. É que na semana passada eu comi ainda doce. A história é mais ou menos assim, mas lembra muito o que tu tá falando, né? Não basta ter a teoria, tem que ser a prática, né? Sim. E muito legal, eu acho que isso realmente é uma verdadeira liderança, né? Alguém que vai cuidar de pessoas, primeiro ele precisa cuidar de si. E é tão complexa a questão humana das emoções, né? E muita gente tem medo de enfrentar, né? Sim. Porque é difícil olhar para dentro de si, mas Sim. também é o que cura, né? É o que vai fazer a pessoa ter uma nova vida, né? Mas sem o autoconhecimento, realmente, eu acho que é difícil, né? Sim. E na tua opinião, quais as principais habilidades para um líder nesse segmento contábil? A primeira coisa que vem na minha mente é a frase: o líder precisa querer desenvolver pessoas. E, claro, não se trata apenas de desenvolver habilidades técnicas, mas também desenvolver questão de soft skills mesmo, questão de comportamento. Então, muitas vezes, nós temos a percepção assim, vou contratar e demito pela questão de comportamento e não pela técnica, Sim. né? Só que, na realidade, o tema soft skills também não é tão discutido. Né? Desenvolver habilidades comportamentais dentro das empresas também é um outro ponto que também tem que ser desmistificado. E isso não é, porque às vezes se a pessoa está disposta a mudar, é que às vezes ela não se percebe. Né? Nós temos a questão da janela de Johar, né? Que a gente fala o que eu percebo em mim, o que tu percebe em mim e aquela parte que ninguém percebe, que nem eu percebo também, ou que tu não percebe em mim. Então, essas janelas, elas nos mostram questões, muitas vezes, comportamentais que a gente precisa trabalhar. Então, isso não é algo fácil. O líder, ele precisa entender de pessoas. Ele precisa entender o ser humano que está ali na frente, o que pode estar afetando aquele comportamento, que nem nós comentamos sobre a questão da legislação e, muitas vezes, o quanto afeta a questão da ansiedade desses profissionais. E eu olhar para aquele profissional, perceber que ele está ansioso e entender o porquê, de repente, ele não está conseguindo fazer um trabalho e simplesmente entender assim, não, ele não entregou determinada demanda para mim no prazo, vou demitir porque ele não conseguiu fazer a entrega. Não, vamos olhar e entender o que está acontecendo com aquele profissional. E o profissional que ele está passando por um problema pessoal em casa, ele tem que deixar os problemas do lado de fora da empresa ou não? Inevitavelmente se mistura o pessoal com o profissional? Eu consigo separar o meu lado racional do meu lado emocional? Eu não consigo. Nós estamos num único ser integral, né? Então, na minha percepção, esse ser humano, ele está entrando como um todo dentro da minha organização. Eu tenho que entender ele, como ele está nesse momento. Nós tivemos uma situação recentemente que uma colaboradora nossa teve um problema muito grave pessoal. Nós passamos ali por um momento que se nós não entendêssemos, eu teria perdendo uma profissional maravilhosa. Só que eu tive que dar um tempo para ela. Esse tempo levou em torno de 2 a 3 meses. Não foi o que a legislação me disse de 15 dias ou 30 dias se fosse um atestado, né? Não. Foi mais do que me disseram tecnicamente.
E hoje ela está me entregando o dobro. Então, assim, trabalhar e entender o ser humano, nós conseguimos colher. Então, às vezes, o comportamento daquela pessoa é pelo momento que ela está vivendo. E, às vezes, ela está disposta a mudar. Só que ela precisa lidar com algumas emoções. E se nós, como líderes, não tivermos esse olhar, a gente pode acabar perdendo diversos profissionais maravilhosos. Muito legal, né? Diz que 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Sim. 100% dos fornecedores são pessoas. Se a gente não sabe de pessoas, a gente não sabe de nada, né? Exato. Nossa, muito inspirador, né? Quero perguntar para ti, agora saindo um pouco da questão de pessoas, sobre organizações dentro das empresas, organizações dentro dos escritórios contábeis, né? Qual a importância desses processos estarem bem organizados? Extremamente importante. Eu vejo que, na realidade, esse é o maior desafio dos escritórios, saber como organizar esses processos. Esse é um trabalho, inclusive, que eu presto hoje através da minha consultoria, nesse método que eu estou criando, que é justamente fazer eles terem um olhar do que eles precisam, quais são os pré-requisitos e os passo a passo que eles têm que ter nesse processo. Nós temos aí a questão da ISO, que traz ali recursos e ferramentas para ajudar nessa questão da organização. Nós temos aí as metodologias ágeis, mas nós não temos hoje um olhar dentro das empresas de contabilidade focado na junção dessas informações, que é o meu objetivo hoje dentro da minha consultoria. Tu pode falar um pouco para nós sobre a tua mentoria, como que ela funciona? Claro. Tenho 2 momentos, né? Eu tenho a questão da consultoria, que junta uma parte da mentoria, e eu tenho a minha mentoria, que é voltada realmente para a questão dos profissionais da área contábil, tanto empresários como os liderados, né? Então, eu trabalho trazendo ferramentas que podem agregar no dia a dia deles como líderes. E o que eu trago como ferramenta é justamente essa questão da inteligência emocional, o desenvolvimento das competências. Trago ferramentas de metodologias ágeis, né? Eu aplico uma roda que a gente chama de Agile Coach. Essa ferramenta que eu estou criando ali é justamente para ele se perceber como que ele é como líder, junto com o time dele. E o ponto central dessa minha mentoria é justamente fazer com que o líder perceba que, na realidade, por mais que ele tenha sido promovido, que isso é o que mais ocorre dentro das empresas de contabilidade, pela a sua habilidade técnica, na realidade, o objetivo dele vai passar a ser desenvolver profissionais. Então, por mais que ele tenha muito conhecimento e habilidade técnica, no momento que ele recebe um cargo, não se trata mais apenas do conhecimento dele técnico, e sim dele desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas é entender de comportamento, é entender da gestão das emoções dele e das pessoas, e também trabalhar a parte técnica. A pergunta vai ser um pouco clichê agora, né? Certo. Qual a diferença do chefe e do líder? Então, o chefe, ele não tem um olhar para os seus liderados, né? Já o líder, ele vai buscar justamente o que eu comentei, que é essa questão de desenvolver o seu liderado. Essa é a minha visão. Perfeito, né? Bom, a Priscila Castanha, que, nossa, atendeu já mais de 500 clientes, atende ainda muita gente, vai atender muito mais. Com toda essa bagagem, né, de qualificações, que são muitas, né? Tantas empresas, tem escritório também, tanta tecnologia, agora indo para esse mercado de mentoria. Imagina, mentoria. É tudo que tu aprendeu, tem muito dinheiro aí, tem muito suor aí. Tu pode ajudar empresas e pessoas, líderes e liderados, e fazer as pessoas não sofrerem o que tu sofreu, né? Sim, Atalhar, né? Então, é uma oportunidade para você que quer se desenvolver, conhecer o trabalho da Priscila, né? Enfim, por esse podcast já dá para saber que ela tem muito o que ajudar, né? Então, Maurício, eu ia te contar sobre a questão que eu vejo dentro das empresas. Não temos uma pergunta que fazemos, que é: qual é o propósito da tua empresa? Então, normalmente, principalmente quem é da área contábil, vai fazer um planejamento, vai lá e coloca missão, valores da tua empresa, né? Mas
o quanto teus valores estão alinhados ao propósito da tua empresa. Quando tu faz essa pergunta na entrevista ali para desenvolver um trabalho de mentoria com esse empresário contábil, a tendência dele tentar me responder rápido é muito grande, porque nós somos reativos. Mas chega no momento que eles param, pensam assim, porque valores é inegociáveis. E se os teus valores não estão alinhados com o propósito da tua empresa, e se tua equipe não sabe, ela não está engajada. E se tu tem um líder que tem um propósito diferente do propósito da empresa, a tendência desse líder não te entregar um resultado é muito grande. Aqui nos estúdios, né, enfim, está assumindo a coordenação de produção o Taylor Ponciano, que ele está com a gente faz o quê? Uns 4, 5 meses, né? E um profissional que, além de toda a técnica, ele também adora tem essa paixão por pessoas, né? Inclusive, ele está, acho que, escutando agora isso, ele está se desenvolvendo para essa área de liderança, né? Então, vai ser muito bacana, porque eu vou dar esse link para ele assistir depois, para ele se inspirar, né? Maravilha. Mas, Priscila, vamos lá. A pergunta é, você, com todo esse sucesso, ter vários negócios, tecnologia, que é muito complicado, complexo, isso aí. Todas as qualificações, é mãe e tal. O que a gente pode esperar de ti para os próximos anos, né? Vem novidades por aí? Porque tu me falou que tu vai fazer parte, vai ser coautora de um livro. Sim, que vai ser lançado agora em julho. Mais isso. Em algum momento tu já pensou, com todas as tuas histórias, fazer o teu próprio livro? Sim, e o meu livro eu já estou escrevendo ele. Quero lançar ainda em 2025. Uau! Muito bem. Quero trazer essa metodologia aí para os escritórios de contabilidade e agregar e entregar para eles essa parte de desenvolvimento humano junto com metodologias ágeis, linkando a parte de processos e tecnologia. Nossa, que maravilha. Então, para os próximos 5 anos, quer dizer, para os próximos meses vai ter mais um livro teu, né? E além do lançamento do livro, tu te imagina tendo mais empresa? Como é que tu imagina a Quality com muito mais cliente? Tu palestrando também? Qual a tua visão? Porque tu falou agora da visão que as empresas têm que ter, missão, valores, mas eu quero saber a tua visão. Claro. Então, já estou sendo... o pessoal já está conversando comigo aí nos bastidores sobre questão de palestras, mas a gente estou me organizando em questão de agenda, porque hoje eu tenho mais de um negócio, então tenho que cuidar muito dessa questão da administração do meu tempo em relação às responsabilidades que eu tenho, porque a venda da SCI, a Quality, aqui no Rio Grande do Sul, é uma empresa muito, muito grande, muito estruturada, e eu ainda dou um apoio muito importante dentro dessa empresa, né? A minha empresa voltada para a parte de consultoria e de mentoria também está numa crescente muito boa, né? Então, nós estamos aí fazendo um trabalho muito voltado ao contador para tentar entregar o melhor para ele, tanto em relação à parte de tecnologia, como essa parte de esse olhar do desenvolvimento humano através dessa minha mentoria e desse método aí que eu estou criando. Bom, agora uma pergunta que vai valer $1 milhão, né? Priscila, para quem está começando a empreender no setor contábil, qual o principal conselho que tu dá? Primeiro, buscar um bom profissional na área contábil, um profissional que seja consultivo. Esse consultivo é te explicar sobre o teu negócio quando tu for abrir, explicar a organização que tu precisa ter na área contábil, como que tu se organiza no financeiro, como que funciona a parte tributária, não que tu precise dominar, mas que tu saiba que ele vai sentar contigo e vai te explicar como funciona, como que funciona na contratação, os impactos que tem. Então, nós precisamos de profissionais consultivos na hora de construir uma empresa. Perfeito. Outra pergunta. Se tivesse uma máquina do tempo e tu pudesse falar com a Priscila anos atrás, quando estivesse começando, o que tu falaria para ela? Qual seria o principal conselho? Primeiro, te conhece. Trabalhe o autoconhecimento junto com o negócio que tu tá iniciando, junto com essa nova jornada empresarial, porque ela vai ser fundamental para a tua vida. Tu acha que se tu tivesse estudado mais sobre autoconhecimento, trabalhado tuas emoções, tu teria chegado ao sucesso mais cedo?
Não que eu tivesse chegado no sucesso mais cedo, mas eu teria administrado melhor eu como ser humano, com mais resiliência, mais compaixão, mais lidando melhor com as minhas vulnerabilidades. Perfeito. Bom, eu soube aqui hoje sobre a tua história, soube também mais sobre tuas qualificações, teus projetos da tua vida profissional. E a gente não falou de algo sobre espiritualidade. E a gente entende que para a gente ter sucesso são vários níveis, né? E tem o sucesso pessoal, profissional, físico também. E o sucesso espiritual, essa conexão com o divino. Tu acredita? Tem isso contigo? Então, eu acredito em Deus. Hoje eu não pratico nenhuma religião específica, mas eu converso muito com Ele, principalmente em momentos de dificuldades, principalmente quando a gente se torna mãe, eu tenho a impressão que nós estreitamos mais os laços com a parte da fé. E hoje, apesar de não ser praticante direta de nenhuma religião, eu tenho o maior respeito por todas as religiões, tenho um apreço muito grande pelo espiritismo, mas hoje a minha maior conexão é com Deus, conversando direto com Ele, da onde eu esteja. Eu sei que Ele está me ouvindo. Com certeza. Deus está dentro da gente, está por tudo, Ele sabe de tudo, né? E a gente está aqui nesse mundo para compartilhar, para aprender, para ensinar, né? E é nos momentos de dores onde a gente consegue entender o valor maior, né? Que a gente está aqui por uma razão. Né? Com certeza. Bom, eu tenho 2 perguntas aqui agora que podem soar com um pouco indelicado, um pouco difícil e tal, mas faz parte do programa. Falando de mídia, enfim, falando de mercado mesmo, qual foi a personalidade, a pessoa que mais te influenciou a ser quem tu é hoje? Várias pessoas marcaram a minha vida, mas quem me marcou para eu estar hoje, né, da forma como eu estou aqui, e como mulher, como mãe, foi uma amiga minha que me acompanhou num momento muito desafiador da minha vida, e ela foi a minha referência para postura, para enxergar como lidar com tudo que ocorre em momentos de vulnerabilidade, porque ela passou por vários desafios como mãe, então ela me mostrou muito isso. Uma outra pessoa que não menos importante, bem pelo contrário, mas muito significativa para a empresária que eu sou hoje e para todo esse símbolo de força que eu tenho, é a minha mãe. Então, a minha mãe, ela foi uma mulher muito guerreira, se dedicava, e eu vejo que toda a dedicação que eu tenho, não tem como não dizer que não foi ela que me mostrou como ser essa pessoa que sabe lidar com as adversidades e não tem medo do que vem pela frente. Então, são 2 mulheres que me deram combustível para ser quem eu sou hoje e quem eu quero trabalhar continuamente na melhora. Se for falar de gratidão por essa tua jornada toda, seriam para tua amiga e para tua mãe? E grata, em relação à minha vida empresarial, eu sou grata ao Wellington Marçal, a Elizabeth Marçal, ao Everton Marçal, que quando nós tivemos esse momento desafiador, quando eu adquiri a revenda, meu esposo já era sócio naquela época, eles nos apoiaram, nos mentoraram, nos incentivaram, e eles não precisavam ter feito isso. Então, se tivesse que dizer que eu sou grata a alguém por tudo que eu conquistei profissionalmente, seria a esse sim. Uau! Acho que gratidão é tudo, né? Não só a gratidão, acho que verbalizar, materializar isso, né? Acho que é muito importante, né?
Porque, de fato, tu estava num momento teu vulnerável e é difícil, às vezes, a gente no olho do furacão enxergar um futuro melhor. E veio o pessoal e pegou na tua mão e falou, tem um caminho melhor, a gente tá junto, e te incentivar ainda. É algo riquíssimo, né? Que tu melhorou de vida, hoje tu potencializa outras famílias, tantas outras empresas, por causa que alguém foi lá e te ajudou. E hoje tu tá ajudando também líderes e liderados, empresas, né? Com todos os teus serviços, né? Agora com a tua mentoria, com os livros também, que vai ajudar muita gente, né? Então, é uma forma tua também de ser grata, né? De compartilhar o que tu já sabe, né? Com certeza. Priscila, como é que as pessoas que estão assistindo esse programa podem te procurar? Acho que tu pode falar para essa câmera aqui, falar das tuas redes sociais, né? Enfim, é um momento teu de pitch, né? De falar de ti aqui e como elas podem encontrar a SCI, né? E caso elas tenham mais interesse. Então, pessoal, convido vocês a conhecer a nossa empresa, a SCI Sistemas Contábeis. Nós trabalhamos com uma tecnologia de ponta para escritórios de contabilidade. Dentro da Quality, a minha empresa, nós fazemos um trabalho totalmente diferenciado, focado principalmente na questão do comprometimento com o cliente, de entregar o melhor para ele estar presente. Além disso, eu sou mentora, trabalho com a parte de desenvolvimento humano, tenho feito um trabalho muito pontual dentro das empresas de contabilidade, desenvolvendo profissionais, líderes, trabalhando a questão do propósito da empresa, alinhado com a questão dos valores, porque eles são inegociáveis. E mostrar isso para os liderados, mostrar isso para vocês como empresários que estão nos assistindo, com certeza vai agregar muito ao negócio, e eu estou aqui para contribuir, porque o meu propósito de vida é desenvolver profissionais e empresas de contabilidade na área de desenvolvimento humano e tecnologia. Uau! E essa é a Priscila Castanho, que veio aqui e quebrou tudo falando para nós sua história, e a gente espera que ela venha em mais episódios aqui, em mais programas, porque a gente tem muito para falar. Só de mentoria dá um programa de 5 horas, que tem para falar muito das tuas metodologias, né? Enfim. Sim. Eu não fiz uma pergunta. Claro. Né? Mas a gente estava fechando tão bonito o programa. Eu deixo para a próxima ou falo a pergunta? Não, pode falar. Vamos lá. A pergunta não é tão legal. Pode ser um pouco difícil a resposta. Mas a gente sabe que tem uma questão de preconceito ou um pouco de desafio, uma carga maior para a mulher ser empresária, né? E além disso, no setor de tecnologia também, né? Enfim, que é muito masculino, né? Em algum momento sentiu uma dificuldade, um olhar diferente, um preconceito, ou não teve disso? Nossa, o primeiro evento que eu fui em Recife, inclusive, foi o evento que eu encontrei o Augusto Cury, tive o prazer de bater uma foto com ele. Tinha 30 homens no evento, e só eu como mulher e 2 meninas contratadas, e só eu com conhecimento técnico. Uau. Então, eu tenho vários insights em relação a esse momento, em relação a preconceito, em relação a desafios que a mulher enfrenta dentro do ambiente que ainda é muito, muito masculino. Perfeito, viu? Teve que ter um pouco de polêmica aqui também, para dar engajamento e tudo mais. Claro. Né? Gente, a gente fica por aqui. Esse é o programa Líderes de Sucesso, o programa que traz autoridades, empresários a contar suas histórias, né? Mostrar para o mundo o seu valor, né? A sua riqueza que está na sua luta, né? Diária aí de movimentar esse país, né? É através do empreendedorismo que a gente melhora a nossa vida, que a gente ajuda outras empresas, que a gente emprega, ajuda famílias, né? E é uma honra, eu tô com uma gratidão, assim, muito grande em estar fazendo essa entrevista, né? Uma energia muito positiva. Tenho certeza que os teus mentorados vão ter um ótimo resultado com o teu trabalho, né? Enfim, acho que tu tem uma questão de organização muito grande, e às vezes o que a gente precisa, o conhecimento tá lá, né? Tá no YouTube, tá no Google, tá na internet, tá no ChatGPT, mas Sim. O que a gente precisa às vezes é algo bem estruturado, organizado, alguém que já foi lá e fez,
E a Priscila, pelo que eu pude ver, eu já sei da história dela, é uma profissional de ponta que vai ajudar homens, mulheres, líderes, liderados aí a conseguirem resultados, né? Com essa história, com toda essa riqueza que ela tem de qualificações, né? Então, Priscila, muito obrigado por vir nos nossos estúdios. Tu quer falar mais uma coisa? Posso fazer um agradecimento Claro. especial? Hoje eu tô com uma amiga aqui, a Belém. Ela tá comigo aí há 3 anos. E eu tenho um agradecimento especial pelo momento de vida que eu tô passando, que se não fosse o apoio dela, né? Então eu como uma mãe, mulher, empresária, sabemos da importância de alguém do nosso lado, assim, que nos dê força e essa força feminina, né? Então, ela até não está na sala agora, mas eu quero deixar essa mensagem gravada porque ela é uma pessoa muito especial que está presente aí na minha família e com meus filhos. O programa Líderes de Sucesso fica por aqui. Estamos no canal 55.1 TV Digital, 11 da NET, em todas as plataformas digitais da fórmula do programa Líderes de Sucesso. E toda semana, você já sabe, trazemos um líder aqui para contar a sua história e ajudar aí as pessoas com as suas histórias inspiradoras. Muito obrigado e a gente se vê até o próximo programa. Até mais!